Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidá-los a meditar comigo num texto da Epístola de Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 8, versículos 29 e 30. Só esses dois versículos. Então, Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar bem brevemente sobre o que Paulo diz aqui nesses dois versículos. Paulo, ele fala o seguinte: aqueles que Deus de antemão conheceu, os predestinou. Paulo agora vai olhar para o passado. E o passado aqui é bem antes, é um passado bem longínquo. A ideia que a Bíblia nos apresenta é de que Deus faz essas coisas todas antes da fundação do mundo. E aqui tem um critério importante só para você pensar. Não é que Deus tenha que ter reagido ao pecado do homem. Não é que Deus criou tudo perfeito e imaginou que tudo continuaria assim. Mas porque o homem pecou, Deus teve que fazer alguma coisa em função disso e resolveu criar um plano de redenção. Não. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o seu plano pré-estabelecido. Então, esses que Deus anteriormente conheceu, mesmo antes da criação do mundo, ele os predestinou, ou seja, destinou previamente. Isso mostra uma outra coisa muito importante. Não somos alcançados pela graça por conta de nada que tenhamos feito. Paulo vai desenvolver isso ainda mais ao longo da Epístola aos Romanos, em outros capítulos mais à frente. Mas a ideia é que não tem nada em nós que nós tenhamos feito, alguma bondade que tenhamos alcançado ou que tenhamos produzido, que mova a ação de Deus no sentido de nos encontrar, nos alcançar e nos salvar. Não, ele nos conheceu previamente, antes da criação do mundo. Ele nos predestinou. Nos predestinou para quê? Diz o apóstolo Paulo, para sermos conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos destinados previamente, antes do nosso nascimento, para sermos conforme à imagem de Jesus, para andarmos em conformidade com Ele, para andarmos em santidade, para termos em nós o caráter de Cristo. E aí Paulo vai continuar uma sucessão de argumentos lógicos. Deus nos conheceu previamente e nos predestinou para sermos como Jesus. Versículo 30. Esses que ele predestinou, ele também chamou. E aqui agora ele já olha para o tempo presente. No passado, antes da criação do mundo, Deus nos conheceu e predestinou. Mas agora, no tempo que estamos vivendo, e aí, naturalmente, para cada pessoa é um tempo histórico, o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, eu e você, no nosso tempo. Quando chega o nosso tempo, ele nos chama. Andávamos desgarrados, andávamos sendo levados pelo nosso próprio pecado, andávamos vivendo de acordo com a nossa própria vontade, estávamos perdidos, mortos, presos no lamaçal do pecado, até o dia que o Senhor vem e nos chama. Ele chama quem? Aqueles que ele mesmo havia predestinado para a salvação, destinado previamente para a salvação. Em Atos isso aparece também, e eu quero citar só um texto para você. Creram, diz assim Lucas, no registro de Atos, creram todos que haviam sido destinados para a salvação. Então a ideia aqui é que Deus nos conheceu na antiguidade, antes da criação do mundo. Nos predestinou para sermos alcançados pelo seu amor, destinou as nossas vidas, nos escolheu para que pudéssemos ser alcançados pela sua graça. E nós que fomos alcançados pela sua graça para sermos iguais a Cristo, fomos chamados por ele. Mas será que alguém pode ser chamado e rejeitar? Diz Paulo, aos que chamou, a esses também justificou. A resposta de Paulo é não. Todos aqueles que foram chamados, nenhum deles consegue resistir a esse chamado. Logo, todos que foram chamados são também justificados. São declarados justos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor olhou para nós, o Senhor nos chamou e agora ele nos justifica. Ele derrama o seu sangue sobre nós, nos purifica dos nossos pecados, nos declara justos diante da lei, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Cristo, pelo mérito de Cristo derramado sobre nós. E todos que ele justificou, a estes também glorificou. Agora Paulo vai olhar para frente. Veja que Paulo percorre aqui desde a antiguidade, a eternidade passada, até a eternidade futura. Na eternidade passada, Deus nos conheceu e predestinou. No tempo presente, Deus nos chamou e justificou. E na eternidade futura, ele irá nos glorificar. Paulo usa esse termo no passado, glorificou, como todos os outros que ele vem usando, no sentido de dizer, aqueles que foram chamados na eternidade passada vão chegar até esse ponto. Não é algo incerto, não é algo que pode acontecer ou não, não é algo que pode variar, não é algo que pode ter alguma mudança. Não, todos esses serão glorificados. Um dia estaremos com novos corpos transformados, ressurretos quando Jesus voltar, glorificados diante dele, sem mais a presença do pecado.
Perceba então que temos uma firme esperança. Ele nos chamou. Aquele que nos escolheu muito antes de nós nascermos. Ele nos chama, ele nos justifica e um dia nos glorificará. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Continue firme, por mais que você possa passar por momentos de dúvida na sua fé. O Senhor continua te preservando até aquele grande dia. Aquele que começou a grande obra vai completá-la na sua vida. Amém.